estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast, do nosso projeto Mulheres, Negócio e Café. E hoje eu tenho a honra de receber Luzia, Jane e Cecília, que são 3 mulheres que já caminham conosco há um bom tempo no nosso projeto. E hoje vocês vão poder conhecer um pouco mais da história dessas mulheres tão fortes e que nos inspiram. É um prazer receber vocês aqui. Igualmente, Bruna. Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. Eu queria conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, do serviço que vocês prestam. Cecília, me conta, como é o teu trabalho, o que é que você faz? Me fala um pouquinho da tua agência. Meu nome é Cecília Costa, né? Eu tô aí no mercado há quase 20 anos. Comecei bem novinha a trabalhar com marketing, né? E aí eu trabalho sempre trabalhei em empresas. E hoje, graças a Deus, tenho eu trabalhava prestando serviço para empresas e agora eu tenho minha própria agência. Tenho há 5 anos, mais ou menos, e isso é maravilhoso. Trabalho com marketing tanto online quanto offline, né? Eu sou daquele tempo quando a gente fazia um marketing de outdoor, TV, onde a gente só fazia campanha assim, né? E hoje a gente pode trabalhar tanto o offline quanto o online. E aí trabalha redes sociais, Google, enfim. Sou apaixonada por minha área e sou apaixonada por esse projeto maravilhoso de Bruna e estar com essas mulheres aqui, que, modéstia à parte, desde quando eu entrei, eu só faço crescer, né? E eu sei que é fruto do meu trabalho, mas também por essas parcerias que estão sendo construídas. São as sementes que a gente planta, né? A gente planta e inevitavelmente a gente vai colher, porque seu trabalho é de excelência, minha amiga. Muito obrigada. Luzia, me conta do seu trabalho, o que é que você faz, como é que você faz o seu trabalho, como é que você faz para se conectar com esse monte de mulher incrível que você está trazendo para o nosso grupo. É sempre uma honra, né? Meu nome é Luzia Santos, sou formada em administração, trabalho com marketing multinível e venda direta no Rinode Group. Sou pérola com informada pelo programa Pérolas. O programa Pérolas é um programa de capacitação e formação da liderança feminina reconhecido pela ONU Mulher. Então, eu tenho aí já a graduação máxima do programa Pérolas. E sou filha, sou irmã, sou amiga, sou sócia, sou empreendedora e hoje em dia, né, fazendo parte desse programa, desse projeto, o Mulheres, Negócios e Café. E já quero até lhe parabenizar pelo projeto. É lindo, você vê o quanto muitas mulheres estão sendo impactadas com o seu projeto. Então, siga na missão, né? Já agradeço demais pela oportunidade de fazer parte desse projeto incrível. E aí, vamos juntas impactando a vida de muitas mulheres e da sociedade. Né? Eu sempre gosto de corrigir, que esse projeto não é meu, esse projeto é nosso. Porque eu sozinha não faria nada, né? Nós não estaríamos aqui, né? Esse projeto existe, está crescendo, porque nós resolvemos não soltar a mão uma das outras. E é isso, né? Quando uma mulher prospera, toda uma sociedade prospera junto. É verdade. Hoje em dia a gente vê o quanto a gente pode impactar a vida de uma mulher, que muitas vezes... recentemente, né, dentro do nosso negócio, a gente tem um sistema de capacitação. O Pérolas é um programa que é da Rinode, né? Ele foi fundado justamente por Cristiane Rodrigues, que é a filha do casal fundadores da empresa. E o que foi que aconteceu? Ela percebeu que era formado, né, o negócio estava sendo formado por muitos homens. Era mais de 80% da liderança, realmente eram homens que estavam à frente. E a ela, como mulher, Dona Adelaide, que é a mãe, ela também super empolgada em estar à frente do negócio sempre. Elas estruturaram esse projeto. E, hoje em dia, o quadro é totalmente diferente, né? Muitas mulheres empreendedoras, muitas mulheres, eu tenho até na minha equipe, né? Jane como minha sócia, a gente vive a experiência até juntas mesmo. Jane, ela se desenvolveu muito, né, dentro do negócio. Tem outras meninas também que a gente consegue, com um sistema de treinamento, impactar a vida dessas mulheres e elas deixarem de ser aquela mulher que está ali apagadinha, achando que não consegue fazer negócios, só vive. A dona de casa, a mãe, a esposa. Recentemente teve um sonho realizado de uma menina que ela pensava justamente dessa forma. Era para viver sendo esposa, sendo mãe e não tinha nenhum negócio. E com o nosso negócio, ela impactou a vida dela. O esposo dela
fala totalmente, assim, que percebe a mudança dela. Educação financeira, né, que a gente sabe que é um dos pilares, que muitas vezes as pessoas se perdem e se frustram mesmo, e acabam desistindo do negócio, acabam falindo o seu negócio, e a gente tem também todo esse sistema de treinamento voltado para educação financeira também e desenvolvimento pessoal. Maravilha. Agora me conta a sua experiência dentro desse negócio, sendo sócia de Luzia. Então, eu me chamo Jane Silva, trabalho também junto com Luzia Santos, né, desenvolvendo esse negócio que a gente desenvolve juntas. E a minha experiência com esse negócio, além de ser pérola também, sou pérola formada, estou no processo dos outros, né, que temos aí no patamar. E eu era uma pessoa e hoje eu sou totalmente outra. Uma pessoa super, tipo assim, não tinha muitas expectativas, achava que eu não ia ser ninguém, sabe? Através, principalmente, porque eu tenho uma portadora de uma deficiência auditiva. E eu me limitava muito, sonhos, tudo. E aí, através desse negócio, eu consegui me desenvolver, me capacitar, principalmente do programa Pérola. Também, na Rinodê, a gente tem a Universidade Rinodê, que é tipo uma faculdade. E lá a gente somos capacitados, treinados, para nos melhorar. Então, dentro desse negócio, eu já saí de um nível e estou em outro que eu não imaginava. Então, o ambiente fez toda a diferença na sua vida. Isso, principalmente o ambiente. Porque quando tudo na nossa vida é a ambiência que a gente está. Se a gente está em um ambiente ruim, nós somos uma das próximas pessoas que vai estar sendo uma pessoa ruim. Se a gente está em um ambiente bom, né, como esse que nós estamos aqui através do nosso projeto, pode ver que o ambiente é diferente, a energia é diferente. Então, isso é um pouquinho... E aí, gente, você falou um pouco do que impactou, né, esse projeto, né, a Rinodê na tua vida. E como é que você acha que você consegue impactar através dele outras mulheres? Eu digo que eu noto que eu inspiro outras pessoas. Por quê? Tem pessoas que dizem, Ana, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu chego para a pessoa e digo, olha, eu, Jane, que já fui assim, que me limitava por conta da minha deficiência, eu consegui chegar, você também consegue. E eu lhe ajudo, vamos juntas. Que lindo, Jane. Eu me emocionei, viu? Você continue tendo força, viu? E inspirando todas nós. Me conta, Cecília, com o teu trabalho, como é que você acha que você mais consegue impactar a vida das pessoas através dele? Eu vejo pela parte que eu me envolvo muito com meus clientes, né? Eu sou aquela pessoa que trabalha com marketing, que gosta de ir lá, gosta de conversar, não só com a diretoria, que eu lido muito com a diretoria, com os proprietários, mas também com os próprios funcionários, com todos os setores. Então, ali, eu tanto passo meu conhecimento, treino eles, treino as equipes, como também eu aprendo muito com eles. Então, eu percebo que, assim, quando eu chego para conversar, eu sempre converso com eles que eles precisam sempre estar se atualizando, sempre estar crescendo, porque eu já fui CLT, já trabalhei muito de segunda a sábado, pegava vários ônibus. Conhece a dor dessas pessoas, né? Exatamente. E eu percebo, assim, que tudo faz parte do crescimento, porque às vezes você está ali naquela correria, às vezes você está no setor, por exemplo, que eu lido muito, que é setor de venda, setor comercial, e às vezes as pessoas estão sobrecarregadas, acham que não tem muito futuro, e eu digo, não, pelo contrário, você só depende muito de você querer, você estudar, ver o que é que você quer fazer da sua área e desenvolver como eu desenvolvi. Né? Então, assim, além de ter essa troca com empresários, eu me identifico muito tendo troca com os colaboradores, com os funcionários. Né? Então, assim, as pessoas às vezes dizem, assim, parece mais que tu é funcionária dessa empresa. Mas é isso que a gente até estava conversando terça-feira, né? Para você poder fazer um bom marketing, você precisa conhecer a empresa. Conhecer, né? Exatamente. Saber o espírito da empresa, que realmente, para você poder vender alguma coisa, você precisa conhecer primeiro, né? Como é que a gente vende uma coisa que a gente não conhece nem acredita? Então, a gente tem que entender aquela filosofia daquela empresa, né? Qual é o produto que ela vende, quais são os objetivos dela. E também
totalmente importante que a equipe entenda também o que é que o marketing está fazendo. Porque não adianta um cliente ir, a gente fazer uma propaganda belíssima na TV, no rádio, nas redes sociais, quando chega lá, o vendedor não está nem sabendo o que é que está acontecendo. Tem que ter um engajamento de todas as áreas, né? Exatamente, para que tenha um sucesso. E o objetivo de todos ali é o sucesso, né? É vendas, de uma forma geral. Porque se a empresa não cresce, possivelmente a empresa vai ter que demitir funcionários e aí também o funcionário vai ser demitido ou então não vai crescer. Enfim, então é um trabalho em conjunto. E eu gosto muito de trabalhar em conjunto. Eu sempre digo aos meus clientes, não existe fórmula mágica, não. Existe muito trabalho de todo mundo junto. E onde um ganha, todo mundo ganha, né? Todo mundo sai ganhando, Todo né? mundo sai ganhando, exatamente. Luzia, me conta, como é o teu trabalho para impactar essas vidas? Como é que funciona? Como é no Pérolas? Você sempre fala desse projeto. Me conta mais. A gente fala que no empreendedorismo, né, a gente inspira outras mulheres, né, como algumas já falaram até aqui. E você percebe, né, o quanto a nossa missão, o nosso propósito com Mulheres, Negócios e Café impacta a sociedade como um todo. Porque no nosso negócio, a missão da Rinode, né, é oferecer às pessoas uma oportunidade para mudar de vida. E acontece a transformação, tanto pessoal quanto financeiramente. Porque, primeiro, a gente tem que mudar, né, de dentro para fora. E primeiro vem justamente a questão da mentalidade. Por isso que eles têm um sistema de treinamento que capacita tanto para nos formar profissionais para atuar no mercado, impactando vidas mesmo, e a nossa ser impactada primeiramente. Então, eu tenho 8 anos no negócio. E aí eu sei que eu já sou inspiração para muitas pessoas pelo que as pessoas vêm me falar, né? Às vezes a gente não tem noção do quanto as pessoas nos observam com a nossa caminhada, com o nosso trabalho. E o impacto vem justamente da sua transformação. A gente é transformado e impacta a vida da outra pessoa. Porque não é só financeiramente. Muitas vezes eu faço treinamentos para as equipes, não é nem minha equipe só, eu faço treinamento para o geral. E ali você está se doando, está impactando a vida de uma pessoa e acaba que tem um impacto na sociedade como um todo. Porque o empreendedorismo feminino vem crescendo muito, né? E aí é que entra o Pérolas novamente, que é um programa voltado só para mulheres. A gente trabalha lá desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, que tudo isso são coisas que a gente precisa no empreendedor. É a base para qualquer empreendedor, né? Sem inteligência emocional, sem gestão, sem marketing, a gente não consegue chegar a lugar algum. E às vezes as pessoas não conseguem perceber isso, que a questão da inteligência emocional faz total diferença em você e no seu negócio. Porque eu sempre uso uma frase nos meus treinamentos. Para poder existir um CNPJ forte, é necessário ter um CPF forte, que é aí o nosso CPF, para poder vir realmente um CNPJ. E às vezes as pessoas querem inverter a ordem. E aí, realmente, assim, o impacto vem, Bruna, das pessoas me observarem mesmo, porque as pessoas nos observam, né? A gente realmente, quando a gente chega em qualquer lugar, né, as pessoas já têm, né, nos leem totalmente. Preconceito, né, que não no sentido pejorativo, mas assim que a nossa imagem já fala muito, né? Exatamente, até mesmo porque existe a linguagem corporal, né? Então, assim, quando a gente chega, as pessoas já nos leem, né, e tem aquela visão de quem realmente, e às vezes tem até uma visão meio que distorcida, que só consegue mudar essa ideia com o tempo, convivendo com a gente, vendo que realmente não é aquilo que imaginava. Então, a gente precisa se capacitar, se unir a mulheres, né, que realmente queiram se desenvolver, porque, como eu sempre falo para você, o Mulheres, Negócios e Café já tem meu coração todinho também. Porque a gente vê transformação de mulheres mesmo ali, né? Eu e você juntas, a gente escutou lá, e quem estava no dia dos vídeos que a gente fez, a gente escutou de uma delas, né? O impacto que ela teve no Mulheres, Negócios e Café. E isso é muito gratificante, porque
vai muito além. Ela já impacta a vida da família dela, já impacta a vida de outra pessoa, que muitas vezes não é nem alguém que está convivendo com ela. E eu acho que essa mágica acontece porque, assim, cada uma fala do seu negócio. Então, vocês acabam inspirando as outras pessoas que estão ali, verdade. porque gera um movimento. E a mudança, ela só acontece na nossa vida através do movimento. A gente precisa entrar em ação, a gente precisa estar disposto a isso. É verdade. Ontem a gente conversando aqui, na gravação do outro podcast, e até se falou assim, que o dia que você menos quer ir para o encontro é o dia que você mais precisa ir. Porque você vai ter algum insight, você vai sair com alguma ideia, você vai fazer uma parceria, você vai fazer uma venda, ou você vai consumir alguma coisa que você precisa, né? Mas sempre você vai sair ganhando alguma coisa. Né? Já aconteceu muito comigo, assim, de eu estar muito cansada, com muito compromisso, que eu acho que todo mundo tem, né? E dizer, eu não sei se eu vou hoje, né? Mesmo já tudo certo para ir. E quando chego lá, eu digo, meu Deus. Se eu não tivesse vindo, teria me arrependido, né? Nunca me arrependo de ter Graças ido. a Sempre Deus. é maravilhoso o nosso encontro. Que bom. Agora, me conta. Você falou do seu negócio, do impacto que ele teve na sua vida, na sua história. Mas quem é Jane fora do negócio? Então, Jane, ela é filha, né? É abençoada por Deus. Eu digo que eu sou muito abençoada por Deus. Uma jovem que já sonhou muito quando era criança. E hoje está realizando. Calma, já sonhou muito quando era criança, mas aí no decorrer da adolescência morreu, foram todos engavetados. Depois desse negócio, Jane ressurgiu das cinzas novamente. Deixa eu só entender. Então, quer dizer que você passou por um momento difícil na adolescência, aí depois que você conheceu a INOD, que você começou a empreender, que você começou a estar em contato com outras pessoas, aí ressurgiram os sonhos. Isso. Eu já realizei sonhos, que foi um deles, comprar minha moto. Já viajei para São Paulo, junto com a minha sócia, que eram sonhos totalmente distantes, entendeu? Mas é isso, eu sempre fui estudiosa, gosto muito de ler livros, gosto muito de ajudar as pessoas. Quem não serve para servir, não serve para viver. Não é isso? Verdade. São um pouquinho de todas as coisas assim, tá vendo? Muito bem. E aí, assim, olhando sua trajetória, a gente vê que o que mudou realmente o jogo da sua vida foram as pessoas, né? Isso. As pessoas é que mudam. E estar nos ambientes certos, continue, que é só o começo, viu? Justamente. E a gente sempre tem que estar por perto de pessoas que são melhores do que nós. Porque as pessoas que são melhores que nós somos as próximas. Né? Como eu falei antigamente. Então eu sempre busco estar pra gente de vocês. Entendeu? E aproveitando esse momento... E a gente perto de você. Pois é. Vai crescer Olha, com você. não tem ninguém que não tenha o que ensinar e que não tenha o que aprender. Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo. Todo mundo tem o que somar na vida. É verdade. Viu? E tem uma história, Tem né? uma história de superação. Bonita pra contar. Eu mesmo não sabia que você tinha Essa deficiência. Eu admiro muito Jane, né? E é um E não parece de forma nenhuma, viu? Se É. você achar que assim, não, as pessoas às vezes podem até Eu também rotular. não sabia. Eu não. Eu vim saber agora. Eu vi num vídeo que ela gravou pro Instagram dela, foi que eu percebi. Porque ela falou. Porque se você não fala. Ninguém sabe. Mas é um assunto que eu não falava. Porque eu não Pois conseguia. tem orgulho dele. Tem A gente tem que ter orgulho. orgulho da nossa história, da nossa trajetória. Mas eu tenho isso hoje. Antigamente eu não conseguia falar sem chorar. Hoje eu entendo porque eu tive que vir assim. Porque Deus me preparou assim, porque eu tenho uma história para contar, eu tenho. Minha história pode inspirar outras pessoas que Com também estão certeza. pensando E ele vai dessa forma. forjando os mais fortes. Quando você era criança, você precisou usar aparelho? Como era que funcionava? Na verdade, eu tive... Foi depois de uma catapora. Eu tive catapora, depois é como se eu tivesse tido novamente a segunda. Ainda não se sabe ao certo se era. E aí, nesse meio tempo, com um pouco tempo que passou, uma tia minha pediu para desligar uma torneira. E eu não desliguei. Aí meu irmão foi lá e desligou. Aí eu fiz assim, não é para desligar não. Aí ele disse, sim, que ela mandou desligar. Foi quando a minha mãe percebeu. Aí eu tinha por volta de 8 anos quando eu comecei a usar o aparelho. Aí Tu começou a não ouvir, Isso. né? Mais, entendi. Perdendo, né? Começou a perder a Isso. audição. Faz 25 anos que eu uso aparelho auditivo. E faz 2 que eu uso nos 2. De tanto que eu forcei um lado, prejudicou o outro. Assim vai.
Eu admiro muito E aí o se Jane. superou bastante, né? Pois é. Eu admiro muito o Jane, porque quando a gente não se conhecia, né? A gente se conheceu no negócio. E quando eu conheci Jane, você percebe que é uma pessoa que chega sem sonhar mesmo, como ela já citou, mas que quer algo diferente para a vida dela. Quer algo, mesmo que ela não esteja mais sonhando, mas ela quer algo a mais. Mas a primeira coisa que a gente precisa na vida é querer. Porque o querer vai gerar força pra gente poder correr atrás, né? E alcançar. E voltar a sonhar, né? Ela já, no fundo, ela já sonhava, ela não tinha coragem de falar, porque senão ela não tinha entrado em ação. É verdade. Né? Aí ela começou a se comprometer. Ela é muito comprometida, muito responsável, muito profissional. Totalmente comprometida, entendeu? E aí começou a evoluir. Foi todo um processo, realmente, assim. Ela é muito ensinável, tá? Ela me escuta a liderança, tá sempre nos treinamentos. De verdade, é uma pessoa que eu tenho na minha equipe, assim. É um orgulho, né? É um orgulho, sim, ela sabe. E é um orgulho ter você aqui com a gente, viu? Obrigada pelo convite. Agora me conta, quem é Luzia? Fora do Pérolas, fora da empresa. Sou filha, né, de um Deus criador, né, que está sempre presente nas nossas vidas. Eu acredito demais que cada coisa, cada detalhe é Ele que cuida. Amém. E sou irmã, sou amiga, sou sócia, sou essa pessoa que tem como missão impactar, como propósito mesmo, impactar a vida das pessoas, independente de ser mulher, ser homem. Até, por exemplo, às vezes eu estou trabalhando e eu acabo impactando a vida do meu cliente com uma palavra. Eu até já escutei clientes me dizerem assim, né? Eu não sabia que você era tão inteligente assim não, Luzia. Porque muitas vezes o pessoal julga você por questão de assim, estou vendendo. E aí as pessoas não têm o conhecimento, acham que é uma simples vendedora que está ali. Mas eu sou realmente uma consultora, né? Não sou só vendedora, porque na verdade todo mundo é vendedor. Todo mundo precisa se vender, principalmente Exatamente. hoje em dia, né? Com o digital. Todo mundo precisa se vender. E aí eu sou essa pessoa muito humana, né? Quem convive comigo, sou muito humana, né? Vim de família muito humilde, mas eu falo que eu tive que aprender a ser forte desde criança, né? E aí passei por várias situações e eu acredito que o meu propósito vem justamente disso, porque eu sempre queria ser diferente, né? Fala que minha mãe mesma, muitas vezes ela fala, você só quer ser rica, né? E Ela fala isso. fala assim, Como se fosse algo pejorativo, né? Nossos pais, nossos avós têm muito isso. E, na verdade, eu sempre me destaquei muito das minhas irmãs, né? São 3 mulheres e um homem. E eu sempre me destaquei muito das minhas irmãs, desde a infância mesmo. Eu era a primeira de sala, era aquela menina que gostava de sentar perto do birô da professora. Já ganhei concurso de redação, né? Amo leitura, né? Amo a leitura. E ao longo do tempo, né, eu tive que ir fazendo várias coisas para justamente ajudar a família a se manter também. Porque sou filha de mãe solo também, né? Meu pai, ele nos deixou, eu tinha 7 anos de idade. Houve a separação, aí eu vivia num ambiente com violência doméstica, né? E talvez isso também, assim, traz para mim, hoje em dia, eu não quero que as pessoas vivam, né, o que eu realmente vivi. E graças a Deus que hoje em dia a gente tem muitos meios de ter informação para não viver um ambiente assim, não aceitar como minha mãe aceitava, por exemplo. Quebrar ciclo. Hoje em dia a gente ainda vê o feminicídio como está aí, com números altíssimos. Você como advogada, né, também você sabe essa questão. A gente vê esses números muito claros, exatamente no Pérolas, para a gente justamente trabalhar de ser uma mulher que coloca a coroa na cabeça de outra mulher,
né? E quanto mais a gente se fortalece, né, em comunidade, mais a gente se afasta dessas estatísticas, né? Por isso a importância do ambiente, da comunidade e de trabalhar ao seu favor, né? Não gerar a dependência emocional, ela vem de uma lacuna, né? Um momento de fraqueza ali. E aí quando você tem uma rede de apoio, como nós construímos, a gente pode até passar por isso, mas a gente não fica nesse lugar. Sim, sim, porque eu ainda entrei num relacionamento, né? O meu casamento foi um relacionamento abusivo, com uma pessoa tóxica, e é bem desafiante de você sair. E eu falo que hoje em dia, né, passar por tantos desafios, eu já venci tantas coisas que eu falo que sou muito grata a Deus por colocar pessoas tão maravilhosas na minha vida, sabe? Porque eu falo que eu tenho anjos de fases. Eu tive alguns anjos da adolescência, alguns anjos no período do cursinho, alguns anjos na faculdade, os anjos que atuam hoje em dia comigo, e são pessoas que eu sou muito grata, porque cada uma contribuiu de uma forma. A gente não tem mais aquela amizade de estar o tempo todo se conectando, falando, mas a gente permanece torcendo uma pela outra. Mas, assim, vou lhe dizer uma coisa, se você tem esses anjos na sua vida e se Deus prepara para cada fase, é porque você merece. Porque pode ter certeza que desde que você entrou na minha vida, você vem impactando positivamente. É como um raiozinho de sol todos os dias ali. E eu sou muito grata, viu? Amém. Você não sabe como suas mensagens, como cada bom dia que você me dá me faz bem. Amém. Eu sou muito grata. Amém. Você é muito mais do que uma vendedora e uma consultora, você é uma amiga. Amém, Viu? amém. E assim, é isso que eu quero, sabe, Bruna? Ser sempre isso, assim, além da profissional, eu ser realmente essa pessoa. Mostrar o lado bom da vida para as pessoas. Mas é mesmo, assim, Jane convive um pouco comigo e ela sabe de alguns desafios que eu passo, mas eu sempre estou ali. Muitas vezes, quando alguém chega, poucas pessoas sabem dos meus desafios, né? Realmente são pouquíssimas pessoas. E o que eu mostro é realmente esse sorriso, impulsionar mesmo, dizer, eu estou junto a você, agora você precisa fazer a sua parte. E é isso que a gente precisa, de mulheres assim, incentivando umas às outras, mostrando que realmente elas conseguem também. Porque muitas vezes só falta isso. Alguém que chega próximo a você para dizer que realmente você pode fazer. E a vida é uma escolha, né? A gente vai ver o copo meio cheio ou meio vazio. E que bom que tem pessoas como você que tá sempre vendo ele meio cheio. Agora, Cecília, a gente quer saber de você. Me conta quem é Cecília fora da Minari. Fora da Minari. Cecília é uma pessoa extremamente comunicativa, que ama voleibol, amo fazer amizades. Nossa atleta. Brinco, né? Brinco de voleibol. E, inclusive, Paula disse que ia jogar conosco lá. E quem quiser ir, sempre fica à vontade, que lá é como se fosse uma reunião mesmo. Que a gente pra passar vergonha. Eu também, viu? Porque no vôlei. Imagine eu nunca soube fazer um arremesso na vida. É arremesso que chama? Não. É saca, ataque, arremesso é basquete. Minha filha, Sem nada de vôlei. Então, handebol, né? Enfim, eu, além disso, né, sou mãe atípica, tenho um filhinho de 6 anos, que eu me identifiquei quando ela falou assim, com a questão de não falar muito. Eu me identifiquei no sentido que eu fui sempre ao contrário. Quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, eu sempre falei. E aí eu observei que muitas pessoas não falavam sobre isso, porque infelizmente, apesar de muita gente falar, existe ainda muito preconceito. Então, muitas pessoas iam lá no meu inbox dizer que estava desconfiando do filho, ou que tinha um filho, que tinha essa situação ou outra. E isso foi uma coisa que eu sempre gostei de comunicar e de falar, porque eu não acho nada demais, né? É um desafio, né? É um filho maravilhoso. Claro, que lindo. É a coisa mais linda da minha vida, né? Dizer que é fácil não é, mas ter filho não é fácil. Quem tem filho sabe como é. Existem vários desafios, né? E nenhum filho é igual ao outro, como também nenhum autista é igual ao outro, né? Então, hoje minha vida, ela se divide entre trabalhar bastante, que eu amo fazer o que eu faço, né? Cuidar dele e... Tenho minha família, meu esposo, e tenho também o voleibol, que ajuda. Então, quando você consegue, assim... É uma válvula de escape, né? Equilibrar, né? Porque a vida não é só trabalho,
né? A vida só não é aperreio, a gente precisa usufruir daquilo que a gente está conquistando. Buscar o bom da vida, né? Vale a pena viver, né? Vale a pena viver, não é só esperar quando eu conseguir conquistar isso, realmente eu vou ser feliz. Não, a gente tem que ser feliz hoje, no dia de hoje, né? Nós estamos felizes aqui, né? Participando desse podcast, conversando. Eu amo esse ambiente esse aqui encontro de maravilhoso, né? Estarmos juntos é bom demais. Então é isso. E, gente, deixei assim, vocês já quiseram falar um pouquinho do projeto. Eu tentei segurar vocês, porque eu queria, assim, saber de vocês, queria que vocês falassem, assim, o que vier no coração. O que é que representa o Mulheres Negócio de Café pra vocês? Fique à vontade. Para mim é conexão. Um ambiente que você se conecta, que você tem a parte da transformação, que a gente já está vendo a transformação através do grupo, desses momentos mesmo, dos encontros que nós tivemos até hoje. Foi o primeiro que eu fui convidada por ela, inclusive agradeço bastante pelo convite, viu? E não sai nunca mais. Você. Não, eu saí. Me diga mesmo, você acha que eu vou sair? Depois de todo esse rebuliço. Não, jamais. E é isso, é um ambiente de transformação, de empoderamento, de apoio, né? Nós temos aqui. Vou ficar forte para vocês aí agora. Para mim, assim, eu não tenho nem palavras para falar, de verdade, assim, porque, assim, quando eu fui convidada por César Ricarte, eu fui porque eu sou bem participativa, eu gosto de ir, mas eu não imaginava que seria tão bom. Quando eu cheguei lá, do primeiro encontro já, com todos os conhecimentos, de conhecer várias mulheres, o que é que elas fazem, além do que elas fazem, quem são elas, porque eu acredito muito nessa questão de conexão, assim, porque a gente precisa se conectar com as pessoas para ajudar e para trabalhar com elas. Isso eu já era assim, mas... Já é o que você faz no seu negócio, né? Do meu negócio e da minha natureza, né? Eu gosto muito de ajudar, gosto muito de entender, gosto muito de perguntar sobre a vida do outro, entender, conhecer de fato aquela pessoa. Eu lembro que Bruna, no grupo, ela sempre fala, gente, se conectem com as pessoas, não só comprem. Não se preocupem em vender. Em vender. Vender é a última coisa que vai Isso acontecer. Isso é lindo dela, né? Isso é lindo dela. Uma das coisas que eu admiro tanto. Quando eu vejo ela lá falando grupo, isso, né? Então, assim, depois, minha vida profissional e pessoal também era uma. E depois que eu entrei, né? Eu tô lá há 2 anos, tô não fui no primeiro. Mas desde o comecinho. Tô bem do comecinho e graças a Deus tô com vários clientes também, tô fazendo meu marketing cada vez melhor. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Rompendo as barreiras de Pernambuco, né? Exatamente. E outra coisa, quem ouvir esse podcast, venham participar, que eu tenho certeza que vocês irão amar esse projeto, né? E estão de portas abertas, né, Bruna? Com certeza. Pra quem quiser vir. Tem espaço para todo mundo. E assim, a gente tem mulheres da mesma área, né? E assim, não tem concorrência aqui, porque todo mundo tem o que somar, a gente tem sempre que aprender a se ajudar e a se apoiar, né? É como eu disse, às vezes a gente fala assim, grupos de networking tem muitos, mas eu acho que a diferença, pelo menos o que eu tento passar, né, no grupo, porque o grupo ele é nosso, eu só apenas estou direcionando ele, é que a gente tem que construir relações, né? Relacionamento vai mudar a nossa vida emocional, profissional, porque a gente... Eu, pelo menos, eu prefiro comprar de uma pessoa que eu conheço do que de um desconhecido. Então, mesmo que eu não vá comprar, mas eu vou lhe indicar para alguém. Eu vou lembrar de você. Então, assim, quem não é visto, não é lembrado, né? Então, por isso a importância. E eu sempre digo, estar no grupo não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. É só mais um grupo para estar acumulando mensagens ali. Por isso a importância de participar das reuniões, de se conectar com as pessoas e de se importar com as pessoas, né? Porque isso aí volta pra gente. Isso é verdade. Né? A plantação, né? Exatamente, são sementinhas. Pra depois colher, é verdade. E você, minha amiga? O que é o grupo pra você? Olha, uma palavra só não tem como definir. É impossível. Veja, Mulheres, Negócios e Café, pra mim, é união, é conexão e é força de mulheres. Porque como é um grupo só mulheres, a gente consegue realmente fazer isso, se conectar, viver momentos incríveis, né? Nossos encontros são maravilhosos, Bruna. De verdade, você é do encontro ao grupo, você consegue realmente ter o propósito do grupo, né? Eu falo, né? Eu já estou corrigindo essa fala. O grupo é nosso. É nosso. Mas eu sempre falo porque você faz de uma forma
muito abençoada de estar ali impulsionando mesmo as mulheres, ajudar as outras. Você consegue passar essa missão, esse propósito, tanto no grupo, quanto também lá nos eventos que a gente tem. Então, para participar dos eventos, a gente sabe que é tão simples. E você tem um momento tão incrível. Só precisa querer, né? Você tem um momento incrível ali, porque a gente não tem como passar a energia, o sentimento que a gente só tem vivendo, lá nos né? eventos, aqui, falando. As pessoas precisam viver, né? Viver para poder sentir. Cada um tem uma experiência diferente, mas o que eu percebo é que quem realmente está ali, se conectando, vivendo a missão e o propósito do grupo mesmo, consegue, né? Avança, né? Ser ponte realmente uma na vida da outra. Mas né? é o que eu sempre digo, eu sempre gosto de dizer que o grupo é nosso, porque assim, ele foi me dado por Deus, foi um insight que ele me deu, porque eu não teria como ter desenvolvido isso sozinha. São 2 anos com constância, vocês conhecem a minha correria, né? O outro negócio que eu preciso lidar, né? Porque eu não sou mentora, eu não desenvolvi esse grupo, né? Pensando financeiramente, eu sou advogada, né? Eu amo a advocacia. E assim, só Deus para me sustentar e principalmente só Deus para me apresentar a vocês, né? Porque se não fosse através disso que Ele colocou no meu coração, ai gente, esse projeto me emociona muito. Nós não estaríamos aqui, né? Certamente nós não teríamos cruzado os nossos caminhos. E eu sou muito grata pela confiança de vocês, louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. E assim, é um prazer, eu espero que tenha sido a primeira oportunidade, o primeiro podcast juntas, de muitos projetos que vamos fazer juntas. certeza. Muito grata, viu? Com certeza. Com certeza, Bruna. Juntas somos mais fortes. A gente pode fazer muito mais. Com certeza. Né? E gratidão mesmo, né? Por nos impulsionar a ser assim também. E amei a ideia desse podcast, viu? Agora vamos lá, a mensagem que Cecília quer deixar para as mulheres. Mulheres, não desistam, mesmo que pareça ser difícil, mesmo que vocês achem que não é para vocês, que não vai acontecer, que não, enfim, não desistam, continue, que você vai conseguir chegar naquele seu objetivo. Exatamente, e aí, dizia. Posso deixar para as mulheres que acreditem nelas. Se vai começar algo novo, tá com medo, vai com medo mesmo. Se capacita e vai seguindo. Vai né? com medo mesmo, que Exatamente. uma hora as portas se abrem, Exatamente. né? E Jane? E eu, usando um pouco das duas, se você tem um obstáculo, lembre-se, nenhum obstáculo é maior que Deus. Amém. Amém. Obrigada, viu, meninas? Maravilhoso. Amei, foi ótimo.